Então hoje é domingo, lemos o Sri Chaitanya Charitamrita, estamos na continuação do Madhya Lila, capítulo 7. Hoje vamos começar uma série a partir do verso 72. O título do capítulo é A Viagem do Senhor pelo Sul da Índia. Então a tradução diz o seguinte: esta é a natureza da mente de uma personalidade incomum. Às vezes é suave como uma flor, mas outras vezes dura como um raio. Vamos retornar aqui aos alguns versos anteriores, só para a gente se localizar. Então o verso 67 diz: o Bhattacharya disse: por tua misericórdia, posso agora entender a verdade sobre Ramananda Roy. Ao conversares com ele, também reconhecerás sua grandeza. O Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu aceitou o pedido feito por Sarvabhauma Bhattacharya de que se encontrasse com Ramananda Roy. Ao despedir-se dele, o Senhor abraçou-o. Sri Chaitanya Mahaprabhu pediu ao Bhattacharya que o abençoasse ao mesmo tempo em que o Bhattacharya se ocupava no serviço devocional ao Senhor Krishna em casa. O Senhor desejava regressar novamente, pela misericórdia dele, a Jagannatha Puri. Ao dizer isso, Sri Chaitanya Mahaprabhu partiu em sua jornada e, imediatamente, Sarvabhauma Bhattacharya desmaiou, caindo ao chão. Embora Sarvabhauma Bhattacharya tivesse desmaiado, Sri Chaitanya Mahaprabhu não reparou nele. Pelo contrário, partiu rapidamente. Quem pode entender a mente e a intenção de Sri Chaitanya Mahaprabhu? Então chega o verso de hoje. Esta é a natureza da mente de uma personalidade incomum. Às vezes é suave como uma flor, mas outras vezes dura como um raio. Significado de Prabhupada. A suavidade de uma flor e a dureza de um raio conciliam-se no comportamento de uma grande personalidade. A seguinte citação do Uttara Ramaratita explica este comportamento. Pode-se também consultar o Madhya Lila, terceiro capítulo, verso 212. Interessante aqui, não dá a citação, simplesmente Prabhupada indica onde a pessoa deve procurar, no Uttara Ramaratita 2.7 ou no Madhya Lila, terceiro capítulo, verso 212, Prabhupada termina o significado. O próximo verso, o 73, diz o seguinte: os corações daqueles que estão acima do comportamento comum às vezes são mais duros que um raio e às vezes mais suaves que uma flor. Como podem tais contradições conciliar-se em grandes personalidades? Aqui já é o texto do autor Krishnadas Kaviraj Goswami, falando, já é o próprio texto do Chaitanya Charitamrita. Então ele está levantando um questionamento, mas está entre aspas. Então, não é ele que está falando, né? O Senhor Nityananda Prabhu ergueu Sarvabhauma Bhattacharya e, com a ajuda de seus homens, levou-o até sua casa. Imediatamente, todos os devotos vieram e compartilharam da companhia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Em seguida, Gopinathacharya veio, trazendo as vestes e a praçada. Todos os devotos acompanharam Sri Chaitanya Mahaprabhu até um local conhecido como Alalanatha. Lá, todos prestaram-lhe respeitos e ofereceram-lhe diversas orações. Em grande êxtase, Sri Chaitanya Mahaprabhu dançou e cantou por algum tempo. De fato, todos os vizinhos vieram vê-lo. Todos puseram-se a bradar o santo nome do Senhor Hari em torno de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que também é conhecido como Gaura Hari. Imerso em seu costumeiro êxtase de amor, o Senhor Chaitanya dançou entre eles. O corpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu era naturalmente muito belo. Era como ouro derretido,
revestido de roupa açafroada. Na verdade, ele ficava belíssimo por ornamentar-se com os sintomas do êxtase que fazia seu cabelo arrepiar-se, lágrimas jorrarem de seus olhos e produzirem-se tremores e transpiração por todo o seu corpo. Todos os presentes ficaram pasmos ao ver a dança e as transformações corpóreas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quem quer que ali chegasse, não mais desejava voltar para casa. Todos, incluindo as crianças, os velhos e as mulheres, começaram a dançar e a cantar os santos nomes de Sri Krishna e Gopala. Dessa maneira, todos flutuaram no oceano de amor a Deus. Vendo o canto e a dança do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor Nityananda predisse que mais tarde haveria dança e canto em todas as aldeias. Significado: aplica-se esta predição de Sri Nityananda Prabhu não apenas à Índia, como também a todo o mundo. Por sua graça, agora isto está acontecendo. Os membros da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna viajam agora de aldeia em aldeia, nos países ocidentais, chegando inclusive a carregar a deidade com eles. Estes devotos distribuem variada literatura por todo o mundo. Esperamos que estes devotos, pregadores da mensagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu, sigam seus passos muito séria e estritamente. Se observarem as regras e regulações e cantarem as 16 voltas diariamente, seu esforço de pregar o culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu com certeza será coroado de êxito. Aqui é bem interessante, o significado demonstra um tema que tem sido muito comentado nos últimos tempos, porque nos últimos tempos surgiu, por parte de Hridayananda Maharaj, uma denúncia de que o nosso movimento estava se tornando muito institucionalizado em torno de conceitos religiosos, e como esses conceitos religiosos encontram muito mais proteção e meio ambiente adequado na Índia, o movimento estava indo muito bem na Índia, mas nos países ocidentais, que são materialistas, que as pessoas são voltadas ao gozo dos sentidos, são descrentes da existência de Deus e das práticas religiosas, o movimento no Ocidente estava caindo. Então, Hridayananda Maharaj denunciou isso no GBC e em todos os lugares, mas era um momento de grande crescimento do movimento na Índia. Várias comunidades indianas se desenvolvendo, com muitos deles com guias de devotos ocidentais, como Jayapataka Swami, Radhanatha Swami, e outros. Claro que alguns também com guias de devotos indianos. Bhakticharu Maharaj também desenvolveu em Ujjain um projeto muito importante, grande para as pessoas. Então, enquanto na Índia o movimento fazia escolas, trabalhava com comunidades autossuficientes, desenvolvia todos esses projetos, no Ocidente o movimento caía. Muitos devotos ocidentais, em busca desse apoio, iam para as comunidades da Índia, e o movimento no Ocidente muito enfraquecido no sentido social, no sentido comunitário. Então, o que aqui Prabhupada fala, com muito orgulho, de que aplica-se esta predição de Sri Nityananda Prabhu não apenas à Índia, como também a todo o mundo. Por sua graça, agora isto está acontecendo. Os membros da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna viajam agora de aldeia em aldeia nos países ocidentais, chegando inclusive a carregar a deidade com eles. Esses devotos distribuem variada literatura por todo o mundo. Então, enquanto Prabhupada apresenta aqui com muito orgulho como o movimento está se desenvolvendo no Ocidente,
algum tempo aqui atrás, antes da denúncia de Hridayananda Maharaj, toda a atenção estava voltada para comunidades da Índia e o Ocidente muito enfraquecido. Ainda assim, naturalmente, em muitas partes do Ocidente o movimento estava se desenvolvendo muito e estava se desenvolvendo, eu não digo muito para não estabelecer um parâmetro comparativo. Estava se desenvolvendo, crescendo, alguns templos novos e tudo. Os templos dos Estados Unidos e da Europa, para se sustentarem, importam staff, ou pessoas, grupos de devotos para servir da Índia. Então, se a gente vai nos templos dos Estados Unidos, a gente encontra, de repente, o cozinheiro bengali, o pujari de Orissa, outro pujari de Jagannatha Puri, outro pujari não sei de quê, e assim, lideranças de devotos indianos. Às vezes a gente entra num templo dos Estados Unidos e não encontra um nativo, um americano sequer. Encontra somente a liderança, o presidente é indiano, o comandante, um termo antiquado para o Brasil. O Brasil a gente praticamente não usa mais os termos que a gente usava na ditadura militar como comandante. Mas a gente... Então, ainda assim, nos Estados Unidos se encontra isso. Na Europa, da mesma forma. Agora, por exemplo, tem vários devotos brasileiros na Europa cozinhando para as deidades e adorando as deidades, porque eles querem ajuda financeira e eles querem aprender um idioma, o inglês. Então tem vários devotos brasileiros, eu tenho muitos discípulos, eu estimulo muito os devotos que chegam perto de mim a abrir a visão de mundo, viajar, conhecer muitos lugares, antes de se fixarem em produzirem um resultado, para poder ter uma ideia o menos provinciana possível do nosso movimento, já que o movimento é assim, né? Uma sociedade internacional. Então agora só eu tenho uns 5 ou 6 discípulos na Europa, como pujaris em diferentes templos. E imagine até na Noruega, que quase não tem uma relação cultural com o Brasil. Até na Noruega nós temos, né, assim, devotos como pujari. E então essa falta de devotos no Ocidente e ao mesmo tempo a solução de importar devotos da Índia que podem ganhar em algum dinheiro e mandar para sua família o dinheiro, porque a família às vezes é muito carente lá onde eles estão, então eles vêm e de maneira remunerada recebem o dinheiro e depois eles mandam para a família na Índia se sustentarem. Isso é novo, isso é recente. E é como os templos dos Estados Unidos conseguiram manter os seus padrões dependendo da religiosidade, da caridade dos devotos indianos, que são devotos, mas que estão ali ganhando a vida no mundo material daqueles países, né? Então, isso é novo, não é exatamente o movimento que Prabhupada criou em termos de espírito missionário, todo mundo se entregando. Mas isso não ocorre somente nesses países. A América Latina já não tem dinheiro para importar pujaris, não tem dinheiro para importar devotos indianos, né, de diferentes lugares. Recentemente mesmo, uma família de indianos, uma mulher e um filho, que moram em Vrindavana, pediram para vir para o Brasil. E eu tentei encontrar um lugar para que elas pudessem servir, eles pudessem servir, ter alguma remuneração e ficar aqui. Mas não consegui, nenhum templo do Brasil tinha condição financeira para trazer essa família e sustentar essas pessoas de maneira remunerada. Então,
o interessante aqui nesse significado de Prabhupada é que ele está mostrando o seu orgulho dos países ocidentais. E esse orgulho de Prabhupada, puro, não é um falso orgulho, evidentemente, esse orgulho de Prabhupada está fundamentado na ordem de seu mestre espiritual, Bhaktisiddhanta Maharaj, que está fundamentado no desejo de Bhaktivinoda Thakura, e que está fundamentado numa reunião familiar onde a esposa de Bhaktivinoda Thakura sugeriu que fossem para o Ocidente. Então há uma rede de grandes personalidades preocupadas em como fazer o movimento crescer e se desenvolver e levar para toda cidade e vila, como Nityananda Prabhu predisse, o movimento para todas as partes. Então Prabhupada tem esse orgulho, né? Então Hridayananda Maharaj fez essa denúncia, tomou uma postura bastante agressiva em relação a isso, conscientemente agressiva, lutou por estabelecer um projeto com características ocidentais. Para quê? Para contra-atacar a tendência à indianização do movimento. Então ele queria estabelecer a característica internacional do movimento, por fidelidade a Nityananda Prabhu, por fidelidade a tudo isso que está sendo falado aqui. Então ele se pôs numa posição muito forte, causou um frisson no mundo inteiro e houve uma reação por parte do GBC, e ele encarou o GBC e teve um combate mesmo, assim, peito a peito, e por fim ele foi até a Índia e foi muito bem recebido pelo GBC e entraram num acordo e na legitimização do projeto Krishna West, como ele instituiu o nome, para que esse projeto pudesse demonstrar a importância de se aplicar inteligência, atenção, mente, sentidos, tudo para que as pessoas do Ocidente possam ter algum tipo de respeito, consideração e atração pelo movimento. Essa foi a ideia. Isso se equivale a um trabalho, por exemplo, dos ecologistas, que às vezes identificam uma espécie em extinção, como, por exemplo, a baleia azul. Eu não sei se ainda está em extinção, mas alguns anos atrás a baleia azul estava em extinção. Então os ecologistas fizeram um projeto internacional de salve a baleia azul, outro, salve o mico-leão. Às vezes tem uma espécie de planta também, né, em extinção, e aí se preocupa por exemplo, o pau-brasil. Houve também uma época em que todo mundo estava preocupado com a ausência do pau-brasil, e aí estavam trazendo a cibipiruna, uma árvore muito parecida com o pau-brasil, e estavam substituindo os pau-brasil, a espécie pau-brasil, por cibipiruna. E as pessoas já não reconheciam pau-brasil, pensavam que a cibipiruna era pau-brasil. E foi uma confusão. Uma vez eu vim aqui com a irmã de Jamunacharya Maharaj, que é bióloga. Então, falando sobre esse tema, ela me disse, eu disse, nós temos aqui dois pés de pau-brasil. Ela disse, tem mesmo? Me leve lá para eu ver se é o verdadeiro mesmo. Então eu levei até o pomar e mostrei. Aí ela olhou todas as características e disse, esse é pau-brasil mesmo. E aí, então, esse cuidado de um ecologista eu comparo com o mesmo cuidado que o Hridayananda Maharaj teve ao observar que os países ocidentais tinham perdido o pique do movimento Hare Krishna como movimento. E então, Hridayananda Maharaj levantou uma bandeira ativista para proteger a pregação no Ocidente, sabendo que ainda hoje em dia, apesar de que a Índia
melhorou muito, se desenvolveu, obteve um prestígio social, a economia melhorou, a organização social melhorou, muitas coisas melhoraram na Índia. Ainda assim, os países ocidentais têm uma influência muito grande na cultura. Ninguém pode comparar a cultura da civilização de hoje, com o mundo como está tão desenvolvido, com a tradição da Europa, os países europeus, com toda a sua tradição. Apesar de que no passado, na Idade Média, os países europeus eram tão agressivos com o resto do mundo, escravizavam outros seres humanos, exploravam terras desconhecidas, tiravam todas as riquezas e levavam para a Europa, eles trazem uma tradição muito grande da história da civilização e da história da filosofia, da história da ciência, da história da literatura. Toda a literatura brasileira é influenciada pela literatura europeia, pela literatura portuguesa e outros da região de Portugal. Então, os países ocidentais têm uma importância muito grande no mundo. E se, como o Prabhupada dizia, baseado no verso Yad Acharati Shrestha do Bhagavad Gita, Prabhupada dizia que se uma pessoa, um líder, tem um tipo de comportamento, a tendência dos outros é seguir este comportamento. Então, os líderes de cultura, os líderes de política, os líderes de economia do mundo, os países líderes adotam a consciência de Krishna, então os outros países adotarão a consciência de Krishna. Até isso é tão verdadeiro que se atribui o desenvolvimento do movimento na Índia ao desenvolvimento, à aceitação da cultura da Índia pelos países ocidentais. Não foi à toa que Prabhupada levou seus discípulos para a Índia com muito orgulho de novo, né? Prabhupada tinha esse orgulho, aquele andar dele com a bengala e com o nariz para cima, o nariz levantado assim como o Prabhupada andava, era orgulho mesmo de representar a Bhaktisiddhanta Maharaj e a consciência de Krishna. E como o Hridayananda Maharaj também diz, ele não usava a bengala porque estava velhinho precisando de apoio, ele usava a bengala como um grande lorde, assim. Então, na Índia, os indianos passaram a aceitar o movimento Hare Krishna e a autoridade de Prabhupada, depois que viram que Prabhupada fez discípulos em outros países. Os discípulos de Prabhupada chegaram na Índia usando paletó e gravata, fazendo kirtan de paletó e gravata. E aquilo deixou Prabhupada, deixou os indianos de boca aberta. Inclusive, surgiu o termo elefantes brancos dançantes. Né? Elefantes brancos eram os grandões, porque a bengala, as pessoas são pequenas, como aqui no Nordeste também, no Nordeste do Brasil, as pessoas têm o porte físico pequeno, os homens, as mulheres. Então, na Bengala é assim também. E eles chegavam grandões, imagine Brahmananda, né? E todos os outros eram grandões assim, todos dançando. E eles eram chamados de elefantes brancos dançantes. E logo, naturalmente, com o calor da Índia, e eles com aquele paletó, que era de flanela, se descreve que o paletó era de flanela, eles rapidamente tiraram. E quando eles viram como os indianos se vestiam, e que os homens indianos usavam apenas um manto, não usavam camisa, não usavam kurta, ali da Bengala, dos Vaishnavas, eles começaram a ficar sem camisa. Mesmo no começo do movimento, nós não usávamos assim kurta, usávamos só... Eu já servi muito apressado em festival de domingo, sem camisa, só com um manto aqui no pescoço. Eu, pessoalmente, já servi muito apressado assim, nas filas das pessoas. E os devotos faziam kirtan, todos sem camisa, só com um mantinho, assim, enrolado no pescoço. Depois a gente começou a se preocupar um pouco mais com o olhar ocidental, o olhar dos visitantes a respeito de nós, né? Então, a importância dos países ocidentais é muito grande. A Campina Grande,
considerando uma cidade do interior de um dos estados mais pobres do Brasil, a Paraíba, numa região brasileira das mais desprivilegiadas como o Nordeste. Nós viemos para aqui, já havia algo, tinha um restaurante com Mahanama, com a família na época, ainda tem o mesmo restaurante, são mais de 20 anos que Mahanama mantém esse restaurante. Já havia um programa aqui de distribuição de praçada, que era chamado de Campina Durma Sem Fome, e que tinha distribuído 2 anos de todos os dias praçada na rua, e era bem trabalhoso. Eles tinham um restaurante no primeiro andar, eles tinham que descer 60 litros por uma escadaria, para chegar até a rua. Mas era bem pertinho do lugar onde eles distribuíam. E então, quando eu vi todo o ambiente universitário de Campina Grande, o clima de bondade, não tinha praia, não tinha gozo dos sentidos, assim, muito evidente, então eu pensei que aqui seria um bom lugar para a gente fazer um projeto educacional para adultos, e decidi ficar aqui com o apoio de Mahanama e família. Foi muito importante para mim. E durante 1 ano, Mahanama deu a praçada do meio-dia para mim e para os devotos gratuitamente. Foi um trabalho maravilhoso. Mãe Girivara e Mahanama fizeram esse trabalho aqui por 1 ano, mais ou menos. A gente teve a praçada do meio-dia gratuita. E era eu com mais uns 5 devotos. Depois foi crescendo, a gente alugou uma casa grande e o número de devotos cresceu. Eu organizei o instituto, começamos a trazer turmas de alunos e naturalmente ficou complexo. E a gente precisava ter a própria cozinha, o próprio cozinheiro, comprar a própria boga e por aí foi. Então a gente teve essa... Por isso eu tenho uma gratidão muito grande a Mahanama, e a gente tem o cuidado, por exemplo, já que ele vende pão, e nós nunca, apesar das dificuldades financeiras que o Instituto passou e das várias sugestões que recebemos de fazer pão e vender pão na cidade, nós nunca fizemos para não concorrer com Mahanama. E também posso dizer que nunca comi em nenhum outro restaurante vegetariano da cidade. Todas as vezes que eu vou e como pagando, eu nunca fui em nenhum outro restaurante da cidade. Eu vou sempre, quando preciso, no restaurante do Mahanama, por fidelidade à atitude missionária que ele teve para ajudar o nosso projeto, que se desenvolveu ao nível que estamos hoje, né? Então, esses valores precisam ser revisados. A sociedade hoje está estudando, a sociedade secular está estudando a administração baseada em valores humanos. Já não está mais estudando o desenvolvimento baseado unicamente em gráficos, números, resultados numéricos, quantitativos. A sociedade secular, materialista, está se voltando para valores humanos. E tem um novo paradigma de liderança se desenvolvendo no mundo, baseado nas necessidades, nas observações, nos interesses, nas prioridades do indivíduo, do ser humano. E a nossa sociedade também fez o mesmo movimento, até pioneiramente. A nossa sociedade também fez o mesmo movimento. Em vez de se preocupar exclusivamente com a instituição, o movimento Hare Krishna, a sociedade, compreendeu que se preocupar só com a instituição, julgar os membros da instituição, isolar os membros da instituição e perdê-los no devido curso do tempo, foi o maior erro da nossa instituição. Então, a instituição, a liderança resolveu se voltar para os indivíduos. Então, vamos cuidar dos indivíduos. E não é nada fácil, porque cada indivíduo desse traz uma bagagem
e traz suas bandeiras, seus ativismos e querem ser respeitados naquela posição e dar balançar eles, pegar pelo ombro e balançar ele, acorde, você está indo numa linha que não é a mesma de Prabhupada, você está indo numa linha que é perigosa para você mesmo, não é nada fácil. Mas esse é o papel que a liderança precisa fazer com os devotos, para trazer os devotos para a realidade missionária em que a ideia de Nityananda Prabhu apresentada aqui, de uma missão, um movimento missionário que se espalhe por todas as aldeias, possa acontecer, para que Prabhupada possa ter o seu desejo satisfeito, e todo Parampará tenha o seu desejo satisfeito de que a consciência de Krishna se torne assim disponível para todos. Então, isso é o que me inspira lendo um significado pequeno como esse de Prabhupada, mas cheio de emoção. Esse significado de Prabhupada não é vazio da emoção de Prabhupada. Aqui nesse significado está o entusiasmo de Prabhupada pelo movimento Hare Krishna pregando nos países ocidentais. E eu resolvi comentar sobre isso. Hoje é domingo, nós ainda estamos no recesso aqui em Campina Grande, esperando que os devotos retornem das férias. Aqui tem muitos devotos que são de outras cidades, que vieram morar aqui entusiasmados pelas deidades instaladas, pelo templo, pela convivência comunitária e tal, e estamos esperando que esses devotos retornem, para retornar também o festival de domingo, como hoje é domingo, mas ainda assim esse tema é importante para a nossa reflexão sobre a importância que o movimento Hare Krishna tem. De Campina Grande nós podemos dar assistência a várias cidades ao redor. Já fizemos Sankirtan em Souza, Patos, Cajazeiras e outras cidades, incluindo João Pessoa. Já fizemos Sankirtan, distribuímos livros, fizemos Harinama em todas essas cidades. E muitas pessoas dessas cidades vêm até Campina Grande por alguma razão delas, algum interesse pessoal, e muitas vezes vêm, procuram, ligam para nós e vêm até aqui nos procurar. Então eu agradeço a atenção de vocês, desejo um bom domingo para todos. Srila Prabhupada Ki Jai.